Pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar do nosso Kinea Insights de novembro, O Regresso. Tá? Por que O Regresso? Todos vocês devem lembrar daquele filme do Leonardo DiCaprio, em que ele é atacado por aquele urso. Aquele filme se chama O Regresso, e ele tenta voltar para a civilização, né? Voltando ali supostamente morto, mas voltando à civilização depois daquele ataque. Então, o nome desse filme em inglês, por um acaso, é The Revenant. The Revenant é quem volta dos mortos. E quem volta dos mortos, na nossa analogia, quem volta dos mortos é a indústria norte-americana, que depois de mais de 2 décadas em que essa indústria sofreu com transferências para a Ásia da capacidade produtiva dos Estados Unidos, pós-Trump, pós-pandemia, gradualmente essa capacidade produtiva volta para os Estados Unidos e a gente estudou que empresas, que setores devem se beneficiar disso no nosso Kinea Insights, tá? Estou aqui com Mariana Campos, nossa analista, que já participou de outros insights com a gente, e estreando hoje Lucas Fredo, tá? Que vai falar também de parte desse processo. Os dois participaram na elaboração desse documento. Vamos lá, gente. Mariana, vamos começar pelo seguinte, tá? Quais são as evidências, quais são os sinais que a gente está vendo de retorno dessa indústria para os Estados Unidos? Certo. Então, desde o meio de 2022, a gente vê o governo dos Estados Unidos lançando um pacote de subsídios para trazer de volta essa indústria para os Estados Unidos. É um pacote bem relevante. Então, a gente detalha mais no documento, mas é uma soma de 470 bilhões de dólares em subsídios para trazer a indústria, principalmente nos segmentos de energia, semicondutores e baterias para veículos elétricos, tá? Então, esses 3 segmentos aí são os protagonistas desses novos investimentos. E você já começa a ver essas indústrias sendo feitas. Então, se você vê o capex de manufatura, ele tinha uma média anual de 60 bi, agora ele está em 180 bi. Então, você triplicou esse capex de manufatura nos Estados Unidos e ainda tem muito mais para vir, né? A gente vê que é só uma tendência aí que vai ser de muitos anos aí para frente. E principalmente nessa ideia, a indústria que mais deve se beneficiar é a fabricação de semicondutores. Foi uma indústria que saiu dos Estados Unidos, né, décadas atrás, foi para a Ásia, hoje ela é praticamente asiática e o governo está tentando trazer isso de volta. Quais são os sinais que a gente tem? Quanto já está sendo colocado no chão para essa indústria? Quanto você acha que tem que ser colocado no chão para trazer essa indústria de volta? E que tipo de empresa deve se beneficiar? Desse pacote de 470 bi, você vê 52 bi sendo destinados para semicondutores. E de acordo com as nossas estimativas, isso é muito pouco ainda, que a indústria de semicondutores ela é bem grande, complexa, tem muito gasto em cima disso. Então você precisa de 8 vezes mais do que esses 52 para conseguir repatriar, trazer de volta aí para os Estados Unidos a indústria de semicondutores. Então a gente vê oportunidade nessa cadeia de semicondutores para as empresas que ajudam na manufatura, que são as semicaps, né, que a gente está investido nas semicaps, e também vê oportunidades para empresas de automação que também ajudam os Estados Unidos a conseguirem trazer de volta essa indústria, principalmente dado o custo do trabalhador lá, que é mais alto que o da Ásia. Então, você precisa de automatizar a indústria. Então, você tem a automatização e também as indústrias de semicaps para semicondutores. Legal. Fredo, outra coisa importante, né? Trazer a manufatura para perto não é só trazer para os Estados Unidos, é trazer para o principal parceiro comercial americano hoje, o México, né? E o México tem crescido na sua participação. Como é que você tem visto a participação do México nesse processo de reshoring, de trazer essa indústria de volta ao lar? O México aparece como uma economia com grandes relações comerciais com os Estados Unidos e recentemente fez um acordo com os Estados Unidos e com o Canadá, a partir do qual tem tarifas reduzidas. Então, essa é a primeira característica que traz o México como uma possibilidade de produção manufatureira. E, além disso, tem outras 2 características que importam bastante. A primeira é o custo do trabalho, é bastante reduzido no México. Quando a gente faz uma comparação com os Estados Unidos ou com a América Latina, a Ásia, o México tem um custo de trabalho mais competitivo, com isso fica mais fácil trazer a produção manufatureira da Ásia para o México. E o segundo ponto é a proximidade geográfica. Então, o contexto de trazer a manufatura de volta ali para próximo dos Estados Unidos, o México é um grande potencial, é um candidato para receber parte dessa produção manufatureira que volta da Ásia para próxima dos Estados Unidos. Dá alguns números para a gente. Me dá uma ideia de quantos % o México é das importações dos Estados Unidos e dá uma ideia para a gente do quão mais barato é o trabalhador mexicano hoje.
Hoje o México se desponta como o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Das exportações americanas, 15% vem do México, totalizando em torno de 400 bilhões de dólares. Depois vem o Canadá e hoje o México superou a China. Então é um candidato assim que realmente é ideal para essa mudança, para essa tendência. E sem risco geopolítico. Exatamente, e sem risco geopolítico. E mesmo se voltar o Trump, talvez o Trump tenha mais problemas com a China do que com o México. Claro. E o segundo ponto, o custo da mão de obra, se você comparar com os Estados Unidos, o México é em torno de 4 vezes mais competitivo, ou seja, o salário é 4 vezes menor do que é nos Estados Unidos. Em comparação com o resto da América Latina, é coisa em torno de 2 vezes menor. Então é realmente uma localização muito boa e com custo de trabalho muito competitivo. Legal. Vamos falar agora das oportunidades de investimento, né? Mari, que tipo de empresa, ou quais são as empresas que a gente considera interessantes nesse contexto que você falou dos semicondutores e automação? Bom, como eu tinha comentado, são as semicaps, né? E aí a gente pegou das semicaps as empresas que são únicas nesse setor, né? Quais são as empresas que são necessárias para que a TSMC, para que as maiores produtoras de semicondutores consigam ter o edge na tecnologia? A gente tem a ASML, a SM, a CLAC também, cada uma no seu escopo é uma empresa única. Então e ela está sendo requisitada para os Estados Unidos, para essas novas fábricas que estão entrando. Então a gente tem essas empresas, a TSMC também, né, que é a que está voltando para os Estados Unidos também, né, não só em Taiwan. E a gente também tem a Rockwell como um player aí de automação, por conta daquilo de você precisar automatizar para não precisar tanto dos trabalhadores que custam alto nos Estados Unidos. E a Rockwell ela tem uma rede de fornecedores e apoiadores ali para os clientes muito forte nos Estados Unidos. Ela é o principal player, então ela vê como uma beneficiária dessa tendência de retorno da manufatura dos Estados Unidos, mas por conta do ciclo que ainda está em baixa, a gente não acha que é o momento para investir na Rockwell, mas o estrutural está muito forte por conta dessa tendência, então a gente está de olho nela para a gente fazer um investimento aí no futuro nessa empresa. E, Fredo, com essa melhoria do México em termos de reshoring, como é que a gente vê as oportunidades no país, né? Em termos aí de moeda, de ações, onde a gente colocaria nossas fichas? A principal oportunidade que a gente vê hoje no México está na moeda, porque são 2 fatores que contribuem. O conjuntural, de uma economia que está crescendo bem, e um banco central que ainda está do lado mais firme, com altas taxas de juros, e deve ser aqui na região o último banco central a começar a cortar juros, então isso torna a moeda mais atrativa. E dentro desse setor de nearshoring, a gente vê também fluxos de investimento direto voltando para o México. Juntando esses 2 fatores, a gente vê como a moeda é um viés comprador, onde tem mais oportunidade hoje no país. Isso aí, com esses juros até eu fico animado com o peso mexicano. Obrigado, Fredo. Pessoal, não deixa de ir no nosso blog ali, tá, para ler esse documento, O Regresso, que é o Kiné Insights de novembro. E lá você vai encontrar muito conteúdo para vocês. Nossa carta do mês Guerra e Paz, sensacional, está baseado no livro do Tolstói. Você vai encontrar o Kiné Insights do mês anterior, o Petróleo Nosso, falando sobre a produção de petróleo brasileira, sensacional. Não deixa do nosso canal do YouTube, que vai estar cheio de conteúdo para vocês. Tá? Assina esse canal aqui, dá o like no vídeo e no conteúdo a gente vai estar trazendo um café com Kiné sensacional em novembro, tá com um convidado super especial. Em dezembro vai ser um café com Quinéia especial para vocês, tá? Surpresa para vocês. Vai ter um Kiné em ação novo com uma das maiores empresas, uma das melhores empresas da América Latina que eu admiro muito e eu tenho certeza que você admira também, tá? Nosso Instagram crescendo todo dia, tá? Um Instagram super diferenciado, super legal. Pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.